Convívio demasiado é outro problema. O que significa isso? Convívio demasiado é você que muitas vezes mora em uma casa muito pequena, num apartamento, e às vezes a pessoa que está vivendo com você, teu parceiro ou parceira, de certa maneira, ela já tem um pouco mais de espiritualidade. E pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de espiritualidade, ela precisa de mais tempo para ela. Ela precisa de mais espaço. E quando você está convivendo demais com a pessoa num ambiente, isso acaba fazendo com que uma das pessoas, no caso essa pessoa que tem um pouco mais de sensibilidade, que gosta de ter mais espaço para ela, automaticamente esse convívio para ela é demais. E isso acaba deixando ela presa, sufocada. Isso faz com que a pessoa queira se afastar mais e ela coloca a culpa dentro do relacionamento. Só que ela não consegue perceber que às vezes só o fato de um casal mudar de ambiente para um ambiente maior, muitas vezes isso já resolve muito problema. Então às vezes você vai ter que mudar de casa porque o teu casamento, o teu relacionamento, às vezes o problema é o aperto do ambiente. Você pode morar até num lugar um pouco inferior, mas se ele tiver mais espaço físico, se ele tiver características que dê espaço para um ou para o outro, isso ajuda bastante, tá? Tem muito casal que vive nesse estado, muitos casais jovens, novos, que ainda estão começando na sua vida. Muitas vezes a pessoa se perde num apartamento, se perde não, ela se bate com o outro dentro de um apartamento e ela não consegue ter o espaço dela, então aquilo ali vai sufocando, sabe? O outro está sempre ali, passa um tempo. Claro, tá? Eu tô falando isso tudo, assim, talvez você deve estar pensando assim, poxa, mas é tão gostoso viver com alguém e tal. Beleza, vamos deixar isso por enquanto assim, tá? Se você ficar muito tempo com outra pessoa, com o tempo o outro tá todo dia ali, você não sente mais falta da pessoa, você não consegue dar, sabe aquele gostinho de sentir falta, de onde é que a pessoa tá, onde é que ela foi, aquela coisa da pessoa ficar 2, 3 dias sem te ver, isso é uma coisa muito boa para os relacionamentos. E quando você vive demais com alguém, muitas pessoas hoje estão no cowork, né, trabalho, eu tenho casais aqui que os dois trabalham em casa. E vivem em pé de guerra, porque a energia dos dois fica dentro de casa, aí os problemas do trabalho acabam ficando dentro de casa, porque você está no ambiente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer para um de vez em quando começar a buscar um outro lugar para trabalhar, nem que seja levar o computador. Isso dá uma folga e isso resolve muita coisa, tá? Então convívio demasiado é outra coisa que faz muito casal separar, principalmente quem mora em apartamento. E também aqui o convívio demasiado, para algumas pessoas é muito bom, que são aquelas pessoas que adoram estar grudada com a outra pessoa, que tem uma dependência já emocional. Aqui entra também outro quesito, possessividade, outra causa comum. Normalmente a possessividade ela acontece com muita força na fase da paixão. Então na fase da paixão, quando as pessoas se apaixonam, entra uma posse muito forte. Essa posse muito forte faz com que a pessoa sufoque o outro e isso gera muita separação também. A pessoa não entende sobre a paixão, ela acha que paixão é amor, ela não quer perder o outro de nenhuma maneira e dessa maneira a outra pessoa não se sente mais bem naquilo e ela vai simplesmente se separar. Possessividade nesse nível é uma coisa, tá? Existem outras possessividades que eu ensino tudo isso dentro do casal do futuro, que são as pequenas coisas. Por exemplo, você não deixar às vezes o marido fazer uma coisa, não deixar a tua esposa fazer outra, aquele pequeno ciúminho, aquela pequena coisinha que acontece, que tem uma lista gigantesca de coisas aqui. Tudo isso, de certa maneira, é uma posse, mas é uma posse menor, tá? Mas é posse. E isso só afeta o outro. Porque uma pessoa que dá espaço e valoriza, de certa maneira, a liberdade que você dá para outra pessoa, essa pessoa te valoriza ainda muito mais, porque você aqui está dando um valor que é um valor do eu do outro. Vou falar disso um pouco mais para frente, tá? Que é o teu eu que tem que estar bem. Então, possessividade é outra coisa aqui que gera muita separação.